O linfócito T detectou, né, vai acoplar nela e vai dizer, célula, você precisa morrer. Vai ativar a morte celular programada. Vai ativar a apoptose, tá? Então, ó, dentro dessa célula existe uma proteína chamada de procasfases. As procasfases, elas estão inativas. Quando os linfócitos T ativam procasfases em caspases, elas vão começar a morrer por apoptose, que é a morte celular programada. Começa a ocorrer uma degeneração, o núcleo começa a diminuir de tamanho, tá? E começa a formar esses fragmentos celulares aqui, ou seja, que indica que a célula foi destruída, tá? Então, isso também ocorre quando uma célula cancerígena, tá? Então, os linfócitos T, eles são células responsáveis pela imunidade celular, matando as células por vírus, né? Células infectadas. Então, aqui, ó, como eu falei, aqui, ó, tá as bactérias. Dentro dessa, aqui tá a bactéria, tá? E aqui tá as moléculas, né? Ou seja, os antígenos, as substâncias que as bactérias produzem, né? E aí, essa aqui, amarelinho, é o complexo de histocompatibilidade, que está dentro da célula. E o que vai acontecer? Esse complexo de histocompatibilidade vai levar, tá, essa proteína, esse antígeno da bactéria, até a superfície da célula. E aí a célula T vai reconhecer, epa, aquela célula, ou seja, foi sinalizada, entendeu? Ela foi sinalizada que ali está uma infecção. Tá? Eu acho muito interessante isso, ver que o mundo estudar imunologia é entender como é que o sistema corporal, como é que o corpo humano está lutando. Então eu vejo que como uma comunicação, ou seja, uma proteína está avisando, ó, eu estou infectada, é preciso que mate essa célula, senão ela vai infectar outras células, o patógeno está aqui, então preciso, né, destruir. Então o linfócito T, meu Deus do céu, vamos lá, mata essa célula aí, para que ela não infecte o quê? Outras células, tá certo? Então a célula pedindo socorro para que não infecte outras células. Então, os linfócitos T aí atuando na morte celular, tá? Então, outra célula que é importante, tá? Como eu falei anteriormente, que são os monócitos. Os monócitos aqui, ó, ele tem um núcleo em forma de ferradura, tá? Eles vão combater vírus, bactérias e fungos. Então, aqui, ó, geralmente os macrófagos, eles estão no tecido conjuntivo. Ah, professor, qual é a relação de monócito com macrófago? Os monócitos estão na corrente sanguínea. Quando eles são chamados para o tecido conjuntivo, para a pele, eles se transformam em macrófagos. Então, os monócitos dão origem aos macrófagos. Entenderam? Então, os monócitos estão no sangue. Quando eles são chamados para o tecido conjuntivo, para a pele, eles dão origem aos macrófagos. Então, aqui mostrando os macrófagos que vão fazer aí a fagocitose, vão destruir aí o patógeno, tá? Então, mostrando aqui, ó, como eu falei, então tá aqui o monócito, eles foram chamados pelos macrófagos que estavam aqui. Lembram quais são as substâncias? As citocinas e as quimiocinas. E aí elas vão migrar para o local da infecção. E aí o que acontece? Quando os monócitos saem do vaso sanguíneo e chegam no tecido, eles se transformam em macrófagos, tá? Então, basicamente isso. Então a gente falou da nossa defesa, né? A gente falou da defesa do corpo humano. Vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de coagulação. Então, quando você leva um corte, o que acontece, gente? Você vai sangrar, mas você não pode sangrar a vida toda. Você precisa evitar esse processo de coagulação. Então, aqui, ó, mostrou um vaso sanguíneo rompido e aqui mostrando formação do coágulo. Então, quais são as substâncias que estão, quais são fisiologicamente as células, quais são que estão envolvidas no processo de coagulação? Na verdade, não são células, né? Como eu falei, as plaquetas não são células, elas são fragmentos de uma célula óssea. Então, quando você leva um corte, tá, o sangue, as plaquetas elas começam aqui levou um corte, elas começam a se aglomerar. Quando elas se aglomeram, elas vão liberar uma substância chamada de tromboplastina, tá? A tromboplastina está onde? Ali, ou seja, vai ser liberada na corrente sanguínea. Qual a função dessa tromboplastina? Ou seja, as plaquetas detectaram, tem um vazamento, eu preciso ativar o processo de coagulação, eu preciso evitar com que ocorra o processo que esse indivíduo perca todo o sangue. Então,
a primeira substância a ser liberada é a tromboplastina. Então, a tromboplastina, ela vai atuar sobre uma proteína que está circulando no plasma, que é a protrombina. A protrombina ela é produzida no fígado na presença de vitamina K. Então, a protrombina, quando a tromboplastina atua, ela atua aqui, ó, na protrombina, convertendo ela em trombina, tá? E aí, quando converte em trombina, forma o que? Ou seja, a trombina atua sobre o fibrinogênio, formando a fibrina. Então, a fibrina que é rapidamente o que? O coágulo. Então, é preciso que as plaquetas elas sejam ativadas. Elas vão ser ativadas com uma lesão. Ocorreu lesão no endotélio, as plaquetas são ativadas. Tá? Existe um exame feito em laboratório que é para medir o tempo de tromboplastina e o tempo de protrombina, que é o ATPAE, tá certo? Que é feito no tubinho da tampa azul clara. Anota aí. ATPAE feita no tubinho da tampa azul clara. É o exame de provas de coagulação. Para que eu faço um exame de provas de coagulação, professor? Para que eu preciso fazer esse exame de prova de coagulação? Geralmente, quando você vai fazer uma cirurgia, o médico precisa saber se você tem tendência a ter hemorragia, se você tem hemofilia, que é pessoas que têm dificuldade no processo de coagulação, tá? Então, geralmente, quando você vai fazer um processo desse, né? Ou seja, quando você vai fazer uma cirurgia, é muito solicitado esse exame, tá certo? Ou também, realmente, para saber realmente se você tem risco de hemorragias, né? Então, você está com uma dengue, por exemplo, né? Então, você vai baixar muito o nível dessas substâncias. Então, eu posso ter uma dengue hemorrágica, tá? Então, são exames de provas de coagulação, tá? Feito no tubinho da tampa azul clara, tá certo? Então, eu vou falar isso mais na frente também, tá? Mas para que vocês possam ficar atentos. Então, gente, quando eu tenho um aumento, ou seja, de plaquetas na corrente sanguínea, pode ter aqui uma trombose. E essa trombose pode formar trombos, tá? Então, se eu tenho uma trombocitose, tá? Então, eu tenho o quê? Trombocitose, o que pode levar a uma trombocitose, geralmente? Pode ser uma infecção, pode ser o quê? Uma lesão no meu vaso, pode ser que o paciente tenha uma grande quantidade de lipídio, né? Você está com colesterol alto, triglicerídeo alto, e pode formar esses trombos. E o que acontece? Esses trombos, tá? Eles podem soltar e pode causar o quê? Uma embolia. Ou seja, imagine, você está com ocorre muito, tá? Ou seja, uma pessoa com uma trombose, tá? Ele tem uma TVP, tá certo? Uma trombose venosa profunda, ou uma TEP, que é ou seja, uma embolia pulmonar, tá certo? Ou seja, vai lá, ou seja, esse trombo percorre o sistema venoso e vai chegar até o coração. E aí, ó, vai para o pulmão e bloqueia. Imagine, você está lá, a sua artéria pulmonar, precisando levar o sangue para o pulmão para oxigenar. E aquele trombo, atrapalhou. Então, se aquele trombo atrapalhou, o que aconteceu? Eu não vou conseguir oxigenar. Na verdade, eu vou aumentar meu nível de CO2. Eu vou levar um estresse fisiológico, consequentemente, vai levar esse paciente aí à morte, tá? E quando eu tenho uma diminuição de plaquetas? O que acontece quando há uma baixa da quantidade de plaquetas? Então, eu tenho hemorragias. Então, geralmente eu vejo essas esquimoses, tá certo? Eu vejo petequias, tá? Qual é o exame importante na dengue? Geralmente o pessoal faz a prova do laço, né? Pega lá, né, bota o torniquete e vai ver se tem várias petequias, né? Aquelas petequias são pequenas, são microhemorragias, tá certo? Como o vírus dengue abaixa muito a quantidade de plaquetas, então se eu tiver, quando eu faço a prova do laço, muitas petequias, muitas manchinhas vermelhas, é indício que deu positivo, que eu estou com dengue, tá certo? E que eu estou aí com uma trombocitopenia, com um número baixo de plaquetas. Em números elevados, o que acontece aqui? Ó, um paciente com a dengue hemorrágica. Veja que ele está realmente perdendo sangue, ou podendo perder sangue em algumas patologias aí pelo nariz. Então, diminuição de plaquetas, eu vou ter o quê? Hemorragias. Tá, gente? Alguma pergunta? A gente acabou por hoje. Muito assunto, né?
Música